Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de cada um que aqui está. Sejam muito bem-vindos. Direto da JMJ, aí sim, hein, Juba? Top, mano, que legal. Deus abençoe. Jéssica, bom dia. Mônica, bom dia, paz. Tony, bom dia, Deus abençoe. Érica, bom dia. Elenilda. Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando, já compartilhando daquela maneira que nós já sabemos como compartilhar. Marcando o nome do seu amigo aqui nos comentários, né? O Instagram dele, o @ ou enviando essa live para ele através deste aviãozinho aqui. Através deste aviãozinho aqui você pode marcar até 50 pessoas, seguidores do seu Instagram. E aqui nos comentários você pode fazer quantos comentários você quiser, tá bom? Convidando seus amigos para vir participar com você. Bom dia, Pati, Pamela. Vamos chegando. Bom dia, Cristina. Bom dia. Então compartilha aí, marca nos comentários, envia essa live para os seus amigos. Chama todo mundo. Bom dia, Tati. Pedrinho, bom dia, meu querido. Hoje coloca a vida de 3 jovens que levamos como leão ao EJC esse final de semana. Que bênção, Pedrinho. Que eles continuem, né, perseverando nessa caminhada aí. Que Deus abençoe infinitamente. Top demais, Pedrinho. Bom dia, Angelina, Natália, Anie. Bom dia, Marci. Catiane, bom dia. Suênia, vamos chegando. Rosemary. Maravilha. Enquanto você vai convidando seus amigos para participar, marcando eles nos comentários ou enviando aqui este aviãozinho para eles, me diz quem está vindo aqui pela primeira vez e de que cidade você está falando, ou melhor, você está presente. Ó o Gui aí, bom dia, meu queridão. Deus abençoe. Vinão, alguma novidade sobre o café ao vivo? Vou mandar hoje. Já peguei os dados lá de vocês. Vou mandar o link para vocês, tá bom? Vou mandar o link do café presencial de sábado, tá? Todo mundo que preencheu lá o formulário, eu vou mandar o link no WhatsApp, aí é só entrar. Cariacica, Espírito Santo, seja bem-vinda, Carol. Andressa de Maringá, olha que bênção, seja bem-vinda, já veio aqui no nosso galpão. Como que é? Amaporã, Paraná, aqui do lado. Vitória, Espírito Santo. Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Pirapozinho, olha, nós estivemos aí esse final de semana, hein? Itapemirim, Espírito Santo. Dani, quanto tempo? Garça, São Paulo, seja bem-vinda, Laurinha. Luziane, Goiás. Opa, aí sim, Andressa. Itabuna, Bahia. Deus te bendiga, olha só, temos irmãos
de outras nações. Amanhã estaremos aí sim, muito bom, Andressa. Iporã, Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu não preenchi, como faço? Virgínia, eu te mando no direct, tá? Eu mandei no grupo do WhatsApp no dia que eu falei. Se você estiver lá no grupo, talvez é só você dar uma olhada lá nos links. Olha lá, Michele quer ir sábado. Legal. Me manda um direct. Eu mandei lá no grupo semana passada, uma vez só. Posso mandar de novo. Aí sim, Dani, seja muito bem-vinda. Isso. Tá bom, maravilha. Se não achar, é só me mandar um direct. Mas eu mandei lá semana passada o link um formulário. Para entrar no grupo do WhatsApp do Café com Jesus é só você me mandar um direct aqui no meu Instagram. Vale se for a primeira vez depois de mês? Claro, né, Fernandinho? Mascotinho. Seja bem-vindo, meu querido. Não viu também, Yara? Oxi. Dá uma olhada lá, se vocês não acharem. Eu vou mandar de novo para facilitar, né? Vou mandar hoje de novo, então. Ah, lá, a Michele vai junto com a Virgínia, que legal. Que bom que deu certo. Top. Esse link é só pra galera que vai presencialmente na conferência, hein, gente? É só pra quem vai estar presencialmente na conferência sábado e domingo. A gente vai fazer um café presencial no sábado, 7 da manhã. O evento começa às 9. Então a gente vai fazer 7 horas o café. Vamos transmitir aqui pra você que é de longe. E aí às 9 horas vai começar o evento lá. Show? Ah, maravilha, que bom. Perfeito. Então vamos lá, família. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Espírito Santo de Deus, seja muito bem-vindo no meio de nós. Nós clamamos a tua santa presença neste início de semana. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem preencher todos os nossos vazios existenciais, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de você, Espírito Santo. Vem nos tocar no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser. Toca-nos, Espírito Santo, no nosso interior. Cura as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos medos. Vem, Espírito Santo, e fica conosco. Fica conosco, Espírito Santo. Somente o Senhor pode transformar as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo sobre nós nessa hora. Vem poderosamente dos 4 cantos deste mundo, vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós chamamos, nós te adoramos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és maravilhoso. Nós
Amamos a tua presença, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado por vir. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de ninguém, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua benevolência, pela tua presença viva e real no meio de nós. Obrigado porque a sua promessa se cumpre. De 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no meio de nós e nós já podemos sentir a tua presença viva, real, nos aquecendo, nos fazendo tremer a tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é real. Obrigado porque o Senhor está vivo. Batiza-nos com teu Espírito mais uma vez, com teu fogo, Senhor. Vem nos aquecer novamente. Venha queimar as nossas imperfeições. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Muda o nosso pensamento, nosso comportamento. Muda a nossa visão. Coloca-nos dentro do seu plano, Pai. Não nos deixe mais caminhar pelo caminho errado, por caminhos errados, mas somente no seu caminho, que é verdade e vida. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um que aqui está. Que o Senhor abençoe imensamente a vida de cada um, cada coração, cada alma que aqui está, Jesus. Que eles sintam o seu amor real, verdadeiro, nessa hora. Que eles sejam tocados profundamente, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Amém ou não? Manda um foguinho aqui se você sentiu a presença do Espírito Santo nessa oração, nessa hora. Se você foi tocado, manda um fogo aqui, ó. E já pega a sua Bíblia e abra no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 15. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 15. Olha a Ana aí. Bom dia, Ana. Glória a Deus. Que maravilha. Deus seja louvado. Então vamos lá. Êxodo capítulo 32, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem dela.
Moisés disse a Arão: que te fez este povo para atrair sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne, meu senhor. Tu bem sabes que esse povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado. Mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhe perdoes esta culpa. Senão, risca-me do livro que escreveste. O Senhor Deus respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. Eita! E agora vai e conduze este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente. Mas, quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura é muito clara, né? Acredito que de muita facilidade para compreender. Mas vou aqui destrinchar um pouco. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. O que está acontecendo aqui, né? Eles estavam ainda lá no acampamento. Eles estavam acampados, ainda não entraram na terra prometida, né? Eles saíram, né? Eles foram libertos do Egito, então eles estão caminhando para a terra prometida. Ainda eles não chegaram, eles estão acampando em lugares e lugares, né? E eles pararam em um determinado local e Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E Moisés subiu no monte e desceu com a tábua da lei do Senhor, a lei de Deus. Só que enquanto Moisés não descia, porque levou-se um tempo para Moisés descer, o povo que ficou lá embaixo, né, conduzido pelo seu irmão Arão, que também não era muito bem da cabeça, vamos dizer assim, convocou o povo que tinha ouro, colocou o ouro no fogo e fizeram um bezerro para adorar. Lembra que sexta-feira nós estávamos falando sobre imagem, escultura? Então eles fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro. Criaram um Deus falso. E quando Moisés desceu, junto com Josué, que Moisés já estava discipulando Josué, né? Vou usar essa palavra porque nós estamos em semana da conferência. E na conferência a gente fala sobre o discipulado. O líder que discipula outra pessoa para se tornar líder. Moisés era o líder e Moisés estava discipulando Josué, que se tornaria o seu sucessor, o novo líder do povo. Então os dois estavam no monte, e quando os dois descem, se deparam com isso. Então Moisés, além de quebrar a tábua da lei, ele quebra tudo, né? Ele quebra o bezerro de ouro também e fica indignado com o povo que tem inclinação para o mal. O povo não é mau, aqui vale
vale prestar essa atenção. Não é o povo que é mau. É a nossa inclinação humana que é má. Porque a nossa natureza é pecaminosa desde o princípio. A nossa natureza, não a nossa essência. Existe uma grande diferença entre a nossa natureza e a nossa essência. A nossa essência é a nossa alma. É aquilo que está dentro de nós. Que é a única coisa que nós vamos salvar. O que está dentro de nós é santo, é puro. A nossa alma é pura. Só que a nossa natureza, o nosso corpo é pecaminoso. A nossa vontade humana é pecaminosa. Por isso que existe uma grande batalha, uma grande guerra que eu sempre falo para vocês sobre a carne e o espírito. O espírito quer a santidade, o espírito quer a verdade, o espírito quer a lei de Deus, mas a carne não. A carne quer prazer. A carne quer as coisas mais fáceis, né? Quer as coisas mais rápido. Então por isso que eles construíram esse bezerro de ouro. Porque eles não estavam mais suportando esperar. Porque quem busca o caminho de Deus, quem busca o plano de Deus, tem que aprender a esperar. A esperar a vontade de Deus acontecer. Porque todas as vezes que a gente coloca a nossa vontade humana na frente, dá problema. Não é verdade? Temos problema. Todas as vezes que a gente escolhe, faz as nossas escolhas próprias, sem consultar o Senhor, dá problema. 99,9% de chance de dar problema quando você faz uma escolha sem consultar o Senhor, sem estar em concordância com Deus. A nossa alma tem sede de fazer a vontade de Deus, mas a nossa natureza humana não. A nossa natureza humana tem vontade de fazer a vontade própria. Certo? E então, como Moisés estava demorando, né, como eu disse, eles fizeram esse bezerro de ouro como deuses que caminham à frente deles, como se fosse o líder deles. Uma estátua de ouro, né, uma escultura de ouro, dizendo que aquela escultura era o líder deles. Falsos deuses. Que não faz o menor sentido. Uma imagem liderar um povo, uma nação inteira. Não é uma imagem que lidera. É um homem, uma mulher levantada por Deus. Levantado por Deus para conduzir o povo. É gente. É gente como a gente. É um ser humano, pecador, falho, miserável, mas é esse que Deus escolhe. Deus escolhe o fraco para confundir o forte, o improvável para confundir o sábio. Então ele escolhe cada um de nós. Cada um de nós. Ele escolhe eu, escolhe você. Ele não está interessado, não quer saber quantas faculdades você tem, quantas pós-graduação você tem, o quanto que você estudou. Ele quer saber o quanto que você ama ele, o quanto que você está disposto a viver a lei dele nessa terra, quanto você está disposto a viver o sobrenatural dele nessa terra, o quanto você está disposto em ir contra a correnteza do mundo. Então ele escolhe os improváveis. Ele escolhe nós. Aí Arão responde para Moisés: não se indigne, meu senhor. Tu bem sabes que esse povo é inclinado ao mal. Eles me disseram, fizeram esses deuses caminharem à frente, pois quanto àquele Moisés, eles já estavam ignorando o líder.
eles já estavam esquecendo do líder real, porque eles eram um povo de cabeça dura, difícil de ouvir um outro humano. Por quê? Por falta de confiança? Por falta de confiança? Por falta de fé? Eles estavam ignorando o líder. Já estavam esquecendo do líder. Estavam criando uma estátua para ser o líder deles. Que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhe disse: quem de vós tem ouro? E fizeram o bezerro de ouro, como eu disse. Aí no dia seguinte Moisés falou ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado. Pecado grave, gravíssimo. Mas eu ainda vou subir ao Senhor para ver se de algum modo eu poderei obter perdão para o vosso delito. Olha, o que vocês fizeram foi gravíssimo. Pecado grande. Pensa num pecado grande que você cometeu. Pensa em algo muito grave que você fez. Contra você, contra o próximo e contra Deus principalmente. Porque quando você comete um pecado grave, você atinge diretamente o coração de Deus. Por isso que nós oramos na primeira sexta-feira do mês, por exemplo, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. Nós oramos, nós oferecemos santas missas para desagravar o coração de Jesus por causa dos nossos pecados graves. E muitas das vezes a gente comete por ignorância, por falta de conhecimento. Então pense em algum pecado, alguma situação, alguma atitude que seja gravíssima. E se você tiver dúvida do que é pecado venial, pecado mortal, você vai encontrar no Catecismo da Igreja Católica a explicação perfeita sobre o que é o pecado mortal, que seria o pecado gravíssimo, e o pecado venial, que nós conseguimos o perdão desses pecados veniais no ato de contrição na Santa Missa. Pecado mortal, confissão. Eu falei semana passada sobre a confissão. Para quem me mandou pedindo o exame de consciência, eu mandei. Espero que todos tenham conseguido se confessar, porque a confissão livra a sua alma da morte eterna. A confissão é um ato de reconciliação com o Senhor. É um sacramento que te une novamente ao Senhor, que te faz reconciliar, que te faz voltar a ter um bom relacionamento com Deus. Então Moisés fala ao Senhor: Senhor, esse povo que tu me destes, que tu me confiastes, cometeu um pecado gravíssimo. Fizeram para si deuses de ouro. Então eu te peço, Senhor, que lhes perdoes esta culpa. Se não, risca-me do livro que escreveste. Moisés faz uma oração para Deus, pedindo para que Deus perdoe esse povo que não sabe o que faz. Pai, perdoa-lhes. E como o Santo Estevão disse antes da sua morte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Moisés pede perdão a Deus em nome do seu povo. Como ele é o líder,
né? O povo dele se desviou, o povo dele errou, pecou gravíssimo. Então ele assume, ó, o líder ele assume a bronca, ele assume a responsabilidade e pede para Deus perdão por causa das atitudes, do comportamento do seu povo. E se Deus não livrar, se Deus não perdoar, que risque o nome dele do livro da vida. Deus respondeu para Moisés: aquele que pecou contra mim, que eu riscarei do meu livro. Não é aquele que fez o bem, mas aquele que fez o mal, aquele que praticou o mal. A inclinação para o mal, nós sabemos que todos nós temos, porque todos nós somos da mesma natureza, a natureza humana. Nós temos essa inclinação, essa tendência ao mal. Mas aquele que pratica o mal tem o seu nome riscado do livro da vida. Aquele que permanece no pecado. Aquele que não se dobra. Aquele que não reconhece. Aquele que não se arrepende. Aquele que não pede perdão para Deus pelos seus atos. Esses são, como eu falava também semana passada, esse é o pecado da malícia, né? O pecado da maldade. Não é o pecado da fraqueza. O fraco somos nós. Nós reconhecemos, nós temos humildade de reconhecer e se arrepender. Mas aquele que peca na maldade, que é mal, esse não reconhece, não se arrepende não. Porque é mal, ele se entregou ao mal. Ele se entregou ao mal. Ele não quer o bem, ele não quer fazer o que Deus manda. Ele quer ser o rebeldão, ele quer ser o dono da própria vida. Ele quer ser o dono de si. Isso é mal. E quem fez isso? Quem foi a primeira pessoa? Pessoa não, né? O primeiro ser que tomou essa atitude foi Lúcifer. Um anjo de Deus. O anjo mais belo. O anjo mais forte. Um grande ministro de louvor. Alegrava o céu. Conduzia, um grande líder, conduzia os anjos a adorar o Senhor. Só que chegou um tempo que a soberba subiu para a cabeça, a prepotência subiu para a cabeça, e ele quis ser igual a Deus. Ele queria o trono de Deus. Só que a criatura não é maior que o Criador. Jamais. Nunca será. Só que a criatura é livre. É livre para fazer escolhas. E como a escolha de Lúcifer era governar, dominar, Deus precipita ele e uma terça parte que ele consegue levar do céu aqui à terra. Por isso que Lúcifer é considerado príncipe desta terra. Então todas as vezes que nós tomamos uma atitude semelhante a dele, nós estamos ignorando a Deus. Nós estamos fazendo como o anjo decaído fez. Por causa da soberba, do orgulho, da prepotência, da falta de humildade, da falta de reverência, da falta de se curvar ao Senhor. Então Deus diz que aquele que peca gravemente, não reconhece, não se arrepende, terá o nome riscado do livro da vida. E Deus dá a ordem para Moisés: agora vai, Moisés, conduz este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. No dia do castigo, Deus vai livrá-los
do castigo que eles deveriam receber por causa desse pecado gravíssimo que eles cometeram. Mas Deus está dizendo que vai livrá-los, vai livrá-los dessa punição por causa do pedido, né, intercedendo a Deus pelo seu povo. Amém? Deu para entender, sim ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma contribuição? Manda aqui nos comentários. Vamos ao Salmo de hoje, Salmo 105, versículos de 19 a 23. A resposta está no versículo 1. Assim como Moisés tem como perdão por alguém? Pedir perdão por alguém? Tem como pedir. Interceder por alguém? Tem como pedir. Mas para que o perdão de Deus aconteça com essa pessoa, ela precisa querer. Ela precisa querer o perdão. Ela precisa aceitar o perdão. Sabe, gente, a palavra de Deus fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é não acreditar no perdão de Deus, na misericórdia de Deus. Então tem gente que não acredita no perdão de Deus. A gente pode pedir, só que essa pessoa vai ser perdoada só se ela quiser. Só se ela aceitar. Só se ela reconhecer. Não tem como a gente salvar alguém se a pessoa não quer ser salva. Mas nós podemos pedir. Nós podemos pedir a intercessão. Só que para se concretizar, essa pessoa precisa aceitar. Ela precisa aceitar o perdão de Deus. Ela precisa acreditar na misericórdia infinita de Deus. Deus, ele perdoa o tempo todo. Só que, como diz a palavra, é de Deus o querer e o executar. Mas se a pessoa não quer, não tem como ele fazer, porque ele não obriga ninguém. Deus não é um pai que obriga alguém. Inclusive, essa forma de educar não é saudável. Obrigar alguém, impor alguém, isso é autoritarismo, né? Diferente de autoridade. Autoritarismo, você impor. Você obrigar a pessoa a fazer algo. Isso é uma atitude de autoritarismo. A autoridade é diferente. Você traz o entendimento e dá o comando. Delega, dá uma ordem. E a pessoa obedece por causa da sua autoridade. Não porque você obrigou. Você é livre. Como Deus ensina. Ele dá uma ordem. Se você acatar, bem. Se você não acatar, talvez seja algo ruim, algo mal. Entendestes? Resposta: dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Olha só a resposta do Salmo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é rápido para perdoar, lento para a ira. Ele não quer nos castigar. Ele não quer agir com a sua ira sobre nós. Só que aquele que não quer o que ele quer, infelizmente, caça a sua própria condenação.
mas porque quer. Não porque Deus é mau. Deus não é mau. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus não é mau. Deus nem criou o mal. O mal não foi criação divina. Foi criação do Lúcifer. Daquele que desobedeceu. Daquele que foi contra Deus. Daquele que não acreditou na misericórdia, na compaixão, na bondade de Deus. O salário do pecado é a morte. Criação do encardido, de Lúcifer. Deus é o autor da vida. Vida em abundância. Quem crê não morre, vive para sempre. A gente passa, a gente não morre, a gente passa para a vida eterna que Ele preparou para nós. Construíram um bezerro no Horebe, lá no Monte Horebe eles estavam, e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Vai vendo. Esqueceram-se do Deus que os salvara. Lembra que esse mesmo povo, eles viram o mar se abrindo, eles viram os soldados egípcios morrendo no mar, porque depois que eles passaram o mar a pé enxuto, o mar se fechou e o seu inimigo foi derrotado. Eles viram, eles sabem quem é esse Deus que salvaram, só que eles estavam angustiados, desesperados, não estavam confiando. A fé estava abalada. Eles não estavam acreditando, eles não estavam confiando na providência, na misericórdia de Deus. Eles não estavam acreditando que Deus ia agir. Eles não estavam conseguindo esperar a vontade de Deus. Deus que fez maravilhas no Egito, no país de Cã, fez tantas obras admiráveis. No Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas, como eu disse. Até pensava em acabar com sua raça. Mas se tivesse Moisés, o seu eleito, intercedendo junto a ele, para impedir que a sua ira os destruísse. Graças a Moisés, o líder, Deus não destruiu esse povo de cabeça dura, povo rebelde, povo desobediente, povo orgulhoso. O problema do ser humano é o tal do orgulho. É o tal da soberba, da prepotência, a falta de humildade. Achar que é a última bolacha do pacote. Achar que tá com a 10 e a taça. Achar que não precisa de ninguém, que ele é autossuficiente. Que ele não precisa de ninguém. Aí não pede ajuda pra ninguém. Tenta resolver tudo sozinho. E aí dá o quê? Problema. Finge ser o que não é. Passa um pano. Ninguém viu. Ninguém vê. É o orgulho. Precisamos vencer o orgulho e ter a humildade de pedir ajuda. Pedir ajuda pro missionário, pedir ajuda pro padre, né? Fazer uma terapia, fazer um personal trainer, profissionais da saúde, um nutricionista, de acordo com o seu problema. Você sabe qual é o seu problema. E para todo problema tem uma solução. Tem um profissional, tem uma pessoa especializada naquilo que você tem de problema. Terapeuta de casais. Todo problema tem solução. Para Deus nada é impossível. O que é impossível é o tal do orgulho. É a pessoa dura, orgulhosa, não deixa, não permite, não se molda, não se curva de jeito nenhum.
Só que aí tem hoje, quem faz isso por nós? Jesus Cristo de Nazaré. Aqui no Antigo Testamento, estamos falando de Moisés que intercede ao povo. Mas quem foi que intercedeu por mim e por você? Quem foi que intercedeu para que nós fôssemos salvos? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso líder. É Ele que está à frente. É Ele que nos conduz. É Ele que nos conduz. É Ele que intercedeu ao Pai. Foi por causa dele que eu e você temos a chance, a oportunidade de ser salvo. É por causa dele, é por causa do nome dele. Ninguém anda sozinho, ninguém vai ser salvo sozinho. Não tem condição, todo ser humano precisa de outros seres humanos em volta. Nós somos carentes de gente. Vamos ser sinceros. Somos carentes, nós precisamos de seres humanos ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas. Porque nós somos relacionáveis. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Somos uma família ao redor da mesa. Independente de onde nós estamos, qual cidade, país, estado que a gente está, nós nos encontramos ao redor da mesa eucarística. Porque é lá que o nosso pastor, o nosso líder, ele se entrega por inteiro por cada um de nós, até quem não está bebendo da graça, pela humanidade inteira. Pela humanidade inteira, ele deu a vida, ele intercedeu a Deus, Pai, porque ele nos ama. Vini, Deus nos castiga pelos pecados que cometemos? Não. Muito pelo contrário, ele perdoa os nossos pecados. Mas nós precisamos fazer a nossa parte de reconhecer o nosso pecado, se arrepender do nosso pecado e pedir perdão do nosso pecado através do sacramento da reconciliação, que é a confissão. Precisamos sair de nós e ir até o sacerdote. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não existe isso. O padre é a persona Christi. Ele é a pessoa de Jesus ali para nós. Você não está se confessando com o humano. Você está se confessando com a persona Christi. Você está se confessando com o próprio Cristo. Entendeu? Você tem vergonha para se confessar, mas não tem vergonha para pecar. Não faz o menor sentido. Né? Nós temos esse péssimo hábito, né? A gente é rápido para pecar, mas para pedir perdão, para se humilhar, por quê? Por causa do orgulho. O orgulho nos impede, coloca medo, vergonha, timidez. Foi as mesmas consequências que aconteceu no Jardim do Éden. As mesmas. As mesmas consequências. Adão e Eva se esconderam porque ficaram com medo, com vergonha de Deus. E eles se esconderam porque eles tiveram medo e vergonha, porque eles desobedeceram a Deus. Eles pecaram contra o Senhor. Então, nós precisamos romper com o orgulho, com a soberba, com a prepotência, com a vaidade, para a gente conseguir o perdão eterno de Deus. Amém? Vamos ao evangelho de hoje? Pecamos todas as horas. Gostaria de saber sobre confessar. Me manda um direct de Nalva que eu vou te mandar um exame de consciência. Nesse exame de consciência tem algumas perguntas muito específicas que vai te ajudar na confissão. Olha a frase de São Felipe Neri.
Longe de mim o pecado e a tristeza. Longe de nós, em nome de Jesus. Longe de nós o pecado e a tristeza. Longe de nós. Vamos ao evangelho de hoje, então. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. É só me mandar um direct, Heitor. Manda um direct no meu Instagram pessoal que eu vou mandar o exame de consciência para vocês. @vinãocolodedeus. @vinãocolodedeus. A Prod vai colocar aqui. Você manda um direct para mim depois da live que eu vou te mandar o exame de consciência. Antes morrer do que pecar. Eu amo essa frase de São Domingo de Sávio, discípulo de São Dom Bosco. Antes morrer do que pecar. Ou aquela frase de São Cura d'Arce: seremos santos nem que for a base de paulada, mas seremos santos em busca da vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, essas frases aí dos santos, tudo isso que nós falamos aqui, né? A nossa prod, a Yasmin, ela manda o resumo depois lá no grupo do WhatsApp do Café. Então, se você também não está ainda no grupo do Café com Jesus, grupo do WhatsApp, manda um direct para mim também, para você entrar no grupo, para você receber o link dessa live. Você pode compartilhar ou assistir de novo, fica lá no meu canal do YouTube, e o resumo dessa live é enviado lá nesse grupo que é fechado, tá bom? Então vamos lá. Jesus estava falando em parábolas e ele disse assim: o reino de Deus, o reino dos céus, é como, ele compara o reino dos céus a uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Ele planta no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando essa semente de mostarda cresce, ela fica maior do que todas as outras plantas. Todas as plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. O que você entendeu? O reino de Deus, o reino dos céus, o paraíso, a eternidade, é como um grão de mostarda. Ele é pequeno, o grão. Só que quando ele cresce, ele se torna a maior de todas as plantas. Ou seja, o reino dos céus é muito maior que o reino das trevas. Muito maior. Meus amados, em nome de Jesus, preste atenção.
nessa terra, nesse reino animal, vamos dizer assim, nesse reino, nessa terra, o príncipe dessa terra é Lúcifer, como eu disse. E ele veio com 1/3 dos anjos, tá? 1/3 dos anjos decaídos. Só que 2/3 dos anjos permanecem ao nosso favor. Além de 2/3 dos anjos ao nosso favor, nós temos a Santíssima Virgem, mãe de Jesus e nossa. Nós temos Jesus, seu filho, filho de Deus. Nós temos os profetas que intercederam por nós. Nós temos os discípulos, os apóstolos, os santos e santas da igreja que intercedem por nós. Isso quer dizer o quê? Que o reino de Deus é muito maior que o reino das trevas. Vou dizer mais. O mal já foi vencido quando Jesus foi pregado no madeiro da cruz, por amor a mim e a você. Então as trevas já foram derrotadas. A treva é derrotada, o mal já é derrotado. Já é derrotado, porque o reino de Deus é muito maior que o reino das trevas. O reino de Deus é muito maior do que esse reino que você enxerga, o natural. O sobrenatural é muito maior do que o reino natural. Você entendeu ou não? Jesus estava falando em parábolas. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Jesus estava dizendo em parábolas para eles entenderem que Jesus ele não estava falando sobre as coisas da terra. Jesus estava falando das coisas do céu. Estava falando do reino do céu. Ele não estava falando de nada humano, natural. Ele estava falando sobre o sobrenatural. E mais, nós não vemos o mal. A nossa luta é espiritual. É contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E como que a gente vence esses espíritos malignos espalhados pelos ares? Com oração, Sagrada Escritura, que a gente está fazendo aqui, Eucaristia, rosário, jejum, adoração, confissão, leitura orante da palavra, leitura de livros espirituais. Se você não seguir esse caminho, você não vai vencer esse mundo. Você entende? A gente sabe como vencer esse mundo. Só que a gente precisa fazer o esforço. Nós precisamos lutar, como diz na carta de Hebreus capítulo 12, versículo 4. Vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. A gente não tá lutando até sangrar. A gente não tá batalhando. A gente tá entregando os pontos muito fácil. A gente tá desanimando muito fácil. A gente não tá lutando, não tá confiando, acreditando que a mão poderosa de Deus está sobre nós. Nós precisamos lutar com mais fé, com mais convicção, com mais oração, com mais convicção, para viver o reino dos céus aqui na terra. E aí Jesus conta outra parábola semelhante, que o reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Vocês que, né, eu não tenho essa prática, mas vocês que têm essa prática de fazer bolos, pães, um negocinho que é pequeno não se torna algo grande por causa de um fermento, por causa de uma substância que coloca no meio da farinha e ela cresce. Você não dá nada para ela, mas quando ela cresce, fica muito grande. E assim é o reino dos céus. Jesus, a palavra fala: se nós formos
fiéis apenas no pouco, Ele nos confiará muito mais. Sejamos fiéis no pouco, para que Deus cresça em nós, para que o reino dos céus aconteça através de nós. Meus amados, é isso que nós viveremos na conferência esse final de semana. É esse tipo de conversa que nós vamos ter na conferência de líderes. É sobre o reino dos céus. É sobre a multiplicação do reino através de nós. Nós, profetas, consagrados, sacerdotes, reis, rainhas, por causa da nossa eleição. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. E Jesus assim o fez. E assim Jesus o fez, trazendo o céu à terra. E essa é a missão de todo cristão, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a missão de trazer o céu à terra, independentemente da sua comunidade, do seu carisma, do seu grupo, de qual movimento você faz parte. Você tem a missão, obrigação não, né? Como eu disse, a missão como cristão de trazer o céu à terra. E eu te pergunto se você já está trazendo. Se você não está trazendo ainda, vamos cuidar de você. Como eu falei sexta-feira sobre o grupo do pastoreio, sexta-feira nós falávamos das quatro terras, né? Dos 4 terrenos. O terreno que está à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso e o bom terreno. Se você não está como um bom terreno, você precisa de ajuda. Se você ainda não está trazendo o céu na terra, se você não está pastoreando, discipulando pessoas, eu posso te ajudar. Eu estou disponível para te ajudar. Só que não depende só de mim. Eu quero te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, tá? Se você quer essa ajuda, se você precisa dessa ajuda, é só mandar um direct para mim. Fechou? Então, ó, meus amados, esse final de semana tem a conferência de líderes. Caso você não esteja sabendo ainda, vai acontecer esse final de semana em São Paulo, na Avenida da Liberdade, na Casa Portugal, um teatro, uma casa de eventos, em São Paulo, no centro de São Paulo. Assim, se eu fosse você, eu não ficaria de fora de jeito nenhum. Se você dá um jeito, mora em São Paulo, região, dá um jeito. Tem tantas formas de chegar, de logística mais em conta. Chega, tenta chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vai ser um evento histórico. Um evento histórico. Amém? Então é isso, família. Tamo junto. Manda um direct aí pra mim, @vinãocolodedeus, que eu te mando aí os links, tudo que eu falei aí. Beleza? E amanhã nós nos encontramos às 6h31, ou a partir das 6h31. Nós estamos aqui para meditarmos juntos a liturgia do dia. Amém? Então é isso, família. Beijão no coração. Tamo junto. Até que ele venha, é nóis.